Me fala um pouco, Wiesel, do preconceito que existe em relação ao rap, tanto artisticamente falando, na visão dos classicistas, Sim. eventualmente, e também socialmente falando. Como que você lida com isso? Ainda existe esse preconceito, grande, Existe. menor? Como é que já foi pior? Foi pior antes. Eu via que uma época atrás, assim, um bom tempo atrás, era assim, é uma coisa meio que não sei se é natural, não posso dizer também que é natural, mas é o preconceito, né? Julgar pela aparência, isso tinha muito. Quando eu comecei a fazer rap em Tatuí, bem dizer, assim, era uma época que o rap não era tão difundido, sabe? Tão conhecido. Então, assim, eu fazia questão, eu andava, poxa, com as bermudonas, com a calça larga e ando até hoje. É o meu estilo de vida, né? Não é nada forçado, é o que eu sou natural, mesmo, né? E porque eu comecei jogando basquete, então essa estética do basquete pra mim era muito presente, assim, né? Na minha vida. E antes do rap, né? Porque eu jogava o basquete e escutava rap, mas o fazer rap foi um pouco depois. Mas eu já via que tinha esse preconceito esse preconceito na questão da estética mesmo, né? De julgar pela aparência. Poxa, o cara Bateu com uma calça o larga, olho, um boné, uma pele escura, ele já tem todo, né? Já pensa... estereótipo do... Já coloca a gente numa caixinha. Não, tipo... É malandro, esse cara é malandro, esse cara não deve ser flor que se... Já vai, poxa, entrar no supermercado e já tem a segurança seguindo, então assim, a gente vive isso desde sempre. Sim. Em Tatuí hoje nem tanto mais, porque as coisas mudaram, né? A informação chega é muito fácil hoje, então assim, essa estética é muito vista em filmes, é muito vista em séries, então assim, foi meio que condensando a mente da sociedade que ainda era ignorante, né? Sim. Até então. Não que tenhamos conseguido tudo ainda, acho Claro, que... claro. Aos poucos, né? Mas houve uma evolução. Agora, isso no aspecto social, né, Wiesel? E no aspecto artístico, estético-artístico, como você vê? Porque tem essa coisa também, e eu confesso que eu, durante muito tempo, eu não entendia o rap como música. É verdade, gente, uma meia-culpa aqui, né? Eu falo, não é possível, isso aí não é mais música. Depois eu comecei a entender, principalmente pelo aspecto social, né? Lógico, hoje a voz da periferia é o rap, eu comecei a entender a importância disso, comecei a enxergar, ainda bem que a gente amadurece, né, que as coisas mudam, né? Tudo, a gente vai... E tem uma pegada diferente também, o rap que se faz hoje é bem diferente do rap que se fazia nos meados de 80, né, em termos de estética artística. Cara, antes o rap ele era mais agressivo nas palavras, né? Não só na palavra, quanto na forma de se portar mesmo, né? Dos MCs e dos grupos se portarem. Tinha essa questão mesmo assim, de bater de frente, né? Porque acredito que era um momento de chocar, impasse mesmo, né? Assim, de embate mesmo, né? E assim, o rap, ele é, o que eu vejo, ele sempre foi tentado, assim, sempre tentaram calar ou então jogar um pano por cima disso, porque o rap, ele fala da verdade, né? Ele traz realidade que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, né? As pessoas preferem achar que o mundo é uma novela, que todo mundo tem a mesa farta, todo mundo, né? E o rap cutuca, né, as coisas. Então, assim, as pessoas acham que tem esse preconceito devido a isso. Isso eu digo em questão pessoal. Agora, em questão, poxa, o sistema, o governo e todas as falcatruas que existem, o rap ele sempre foi inimigo, né? Sim. Ele sempre foi inimigo. Então eles, através do poder da mídia, eles sempre tentaram calar os rappers, sempre tentaram associar o rapper a marginalidade de alguma maneira, né? Muito disso, por quê? Porque o rapper é um cara que ele tá na periferia, ele tá no problema. Ele entende um problema com conhecimento de causa, né, de vivência mesmo, né? E ele vai tentar relatar aquilo na música, né? O MC, ele é um cara que ele tem que ter uma visão, né, ampla, né? Entender tudo, entender a realidade que está inserido e para onde que devemos ir, né? Certo. E isso é um problema, né? Isso é um problema para quem tem poder, porque se a periferia se informa, muda tudo, né? Então, e o rap sendo isso, porque a música tem um poder muito forte, né, na vida
das pessoas, né? A música tem um poder de influenciar as pessoas. Então, a arte como um todo, né? Isso, a arte como um todo, né? E a música tem esse poder de, cara, invadir você sem você querer, às vezes, porque é uma das artes mais consumidas, né? Então você, né, chega ali. É interessante isso aí que você falou, porque no meu canal a gente fala muito sobre a liberdade de composição. Você vê esse paradoxo, né? Sim. Eu, como falei, eu não entendia há bastante tempo o rap como o estilo musical, e hoje eu falo exatamente dessa liberdade, quer dizer, ainda bem que a gente muda de novo, né? Então, exatamente. E o rap tem toda essa liberdade de construção, né? De uma ausência de métrica, muitas vezes, né? Não respeito a uma métrica necessariamente. Porque o rap, assim, ele é muito pessoal, né, cara? Assim, por isso que eu vejo, assim, ó, na minha trajetória assim, de tempo, muita gente já perguntou, mas você registra suas músicas, você se preocupa em, poxa, mas a letra é legal, por que você não registra? E fica assim, no rap nunca teve esse problema de um pegar a letra do outro e sair cantando, sabe? Tipo, até porque é difícil de memorizar, né? Porque as letras também porque a questão, assim, o rap é muito pessoal, não tem como. Eu posso até estar cantando a música de uma outra pessoa, mas não vai ser aquela coisa saída de mim. Sim. Falta identidade. É uma coisa muito ali, natural, né? sabe? Assim, muito pessoal. Então, assim, a gente tem isso, né? E aí tá aí a liberdade, né? De você, né? De compor conforme é a sua visão de mundo, né? Abordar os assuntos que você quiser e tal, né? Mas antes, assim, o rap, ele era mais um linha de frente, né? Assim, né? Era muito claro isso, né? Na mente tanto de quem fazia rap, tanto de quem escutava e tanto de quem entendia o rap, né? Como música e como um movimento social, né? Era um momento de falar mesmo, né? De mostrar o que tinha que ser mostrado, que na maioria das vezes a mídia não fazia questão de esconder, né? O rap era denúncia, né? Sim. Ainda é, né? Apesar de estarem tentando deturbar, né? Não só a música, não só o rap em si, mas eu acredito que a música em geral, né? Tentar destruir os pilares, né? Isso que é a função aí que a gente vê, né? Tá complicado. Agora que a gente precisa ter mais voz ativa ainda, né? Com certeza. No momento que nós estamos passando. É verdade. Tem que voltar lá pro passado, voltar pra base, porque é momento de luta ainda, né? É verdade. Através das palavras, né? Não luta... Sim. Luta pacífica, artística e cultural, né? O Wiesel, falando mais a parte artística agora, você tem gravação aí em vários países do mundo? Como é que você chegou nesses países? Cara, bom, ali pros meus 16, 17 anos, eu tinha um plano assim na minha vida, quando eu comecei a me envolver com música, né? Eu comecei a escrever, eu tinha 15 anos de idade. Naquela época eu não tinha acesso à internet, né? Eu fui ter acesso à internet com meus 18 anos de idade. Então ali eu comecei a ter acesso à base, né? Instrumental, né? Pra mim poder cantar em cima e tal. Então, assim, eu tinha um plano, cara, um sonho, na verdade, meio louco, de dar a volta no mundo, gravando com vários rappers e produtores. Eu tinha isso em mente, sabe? Eu tinha essa vontade, falando, não, eu quero ir lá pro Japão, conhecer como é que é o rap no Japão, eu quero ir lá pra França, conhecer como é que é lá. Ter essa vivência, né? Porque eu entendia o rap não como um segmento aqui nosso, sempre foi uma coisa mundial, sempre pensei no rap mundo. Globalizado. Né? Isso globalizado, assim como ele é, né? Na verdade. E eu tinha esse plano, cara. Eu comecei muito cedo, assim, com esse plano de querer dar a volta no mundo, mas eu não tinha dinheiro pra nada, né? Assim como eu também não tenho ainda, mas vida de artista, né? Eu não desisti dessa ideia, sabe? Eu não desisti. Aí com a minha internetinha ali discada na época, e eu já tinha feito um curso de inglês, eu fui muito influenciado por essa cultura norte-americana, né? Pelo basquete. Lembro que eu tinha ganhado um curso, uma bolsa lá de um curso, minha mãe pagou um cursinho de inglês, eu fiz a metade, não consegui finalizar porque ela também não pôde continuar pagando. Mas esse pouco de inglês que eu sabia foi a base para mim começar a entrar em contato com rappers e produtores de outros países. Eu lembro que eu comecei a fazer as minhas primeiras gravações em casa, com microfone de mão e plugado, né, na entrada do PC, e ali aprendendo sozinho. Eu não tinha, tipo assim, não tinha ninguém lá para poder, Elvis, é assim, faz, né, pra me ensinar, né. Então eu fui aprendendo comigo mesmo, né, com os meus erros, né, a produzir.
E ali eu comecei a fazer as minhas gravações em cima de bases estrangeiras. E eu criei um canal, um perfil naquele site chamado MySpace. Aí pelo MySpace eu fui entrando em contato, conhecendo outros rappers, outros produtores, fui entrando em contato com um e com outro, usando meu inglesinho ali, mandando uma mensagem, respondia ou não respondia e tal. Até que uma vez um produtor de Portugal escutou uma das minhas músicas, se identificou com a letra e tal, tudo, lógico, ele entendia, né, o que eu tava falando. Você falou, pô, não precisa nem ter estudado inglês, sabe? Daí foi ele, e ele já tava, e ele já tinha uma conexão bem legal com vários outros produtores também e tal, e ele se identificou com a minha ideia e a gente, porra, trocamos contato, foi pelo MSN ainda. Sim. Aí comecei ali... Não é do meu tempo, mas eu... É do nosso tempo, tudo isso. Aí ele começou a mandar, né, as bases dele, né, que ele produzia, que no caso aqui, na época, eu fui atrás de vários DJs, produtores daqui do Brasil, e os caras cobravam muito caro. Entendi. Era coisa de, poxa, R$400 a base, se eu quisesse ter uma música minha própria, porque eu não poderia ficar cantando em cima de base alheia, né? Eu poderia, mas eu não poderia comercializar, certo, né? Então eu precisava ter essas bases. Então eu fui atrás de vários produtores daqui do Brasil, então tinha um custo alto. E como eu pensava em produzir um CD já nessa época, eu pensei, poxa, pra mim lançar um CD com 12, 15 faixas, eu preciso fazer no mínimo 20 músicas, né? 20 músicas a R$400 a base, fora a hora de estúdio. Não ia dar.